Bom, você... Onde é que tu dá aula, que eu não sei? Foram 20 anos na ECA, né? Escola de Comunicações e Artes da USP. Foram 15 anos na SPM de São Paulo. Foram 15 anos na Casper Libero. Claro que houve concomitância, né? Porque senão não chegaria lá. E em faculdades de comunicação aqui em São Paulo, eu não lembro de uma onde eu não tenha trabalhado. Puta merda, hein? Caraca, então tu realmente já passou por todo mundo que estudou comunicação. Mas já ouviu falar disso? Faço parte daquele time que se não trabalhar não come. E como era a única coisa que eu conseguia articular, então aonde tinha faculdade eu me oferecia. Entendi. E aí, né, sabe como é? Desde quando? Então, desde 1989. Caralho, eu tinha 4 anos. Pois é. E tu já tava dando aula. Ralando. Caralho, que maneiro. E naquela época era alguma coisa como 40 horas aula, né? Tipo 8 horas de aula redondas no dia, né? Puxado. E assim, no entusiasmo, não é, sabe, faz um trabalhinho aí e tal. Não, era aula mesmo. Então, aula cuspida. Tu curte esse lance de dar aula, obviamente, tá fazendo isso há tempo pra caramba. Vai o quê? Vai quase uns... Vai 30 anos já, mais de 30 anos. Você lembra a primeira aula que tu deu? Eu lembro. Como foi? Foi Faculdade Casper Libero, jornalismo, 3º ano, curso de ética. Eu tinha voltado do doutorado. Nossa, né? A primeira aula... Aí eu cheguei, né? Olha, o professor novo veio aqui, vai dar uma aula... E tal, eu era moleque, eu olhei pra classe assim, nessa classe tinha César Tralli, tinha Mariana Godoy, tinha, bom, e aí eu olhei e vim, né, olha, pá. Quando deu 20 e poucos minutos, um cara levantou a mão e disse, viu, porra, deve ser muito legal o que você tá falando, cara, mas assim, eu posso apostar, ninguém aqui entendeu porra nenhuma do que você falou até agora, velho. Então, assim, se você descer uns 4 degraus, vai rolar, né? E aí, aquilo foi, né, sabe, você tá estreando, sabe? É a mesma coisa que, sei lá, fazer 3 gols contra no primeiro jogo, né? Aí eu peguei e falei, beleza, eu vou começar tudo de novo. Caramba. E, bom, aí eu acertei o tom e eu tô nesse tom há 30 e tantos anos. Graças a essa pessoa que de cara me fez ver que eu tava fora de lugar. Entendi, mas aí o que quer dizer descer o tom? Quer dizer simplificar a linguagem? Sobretudo trabalhar com exemplos, sobretudo trazer para as experiências de vida das pessoas, evitar o jargão e quando tiver jargão, imediatamente traduzir o jargão para uma linguagem que seja acessível a qualquer um, né? E eu te diria, né, toda a minha experiência nas escolas de todos os tipos aí, né? Você sabe que tem escola que pega os melhores alunos do ensino médio e tem escola que enfim, trabalha com a galera que estudou com mais dificuldade, que rala mais, etc. Então eu tive um aprendizado, eu diria, na periferia geográfica e simbólica do campo aí, que foi para mim essencial, ao qual eu sou super grato até hoje, porque foi ali que eu aprendi a dar aula, né? Foi ali que eu aprendi que não tinha essa. Falou, explica, mastiga, né? Mas mastiga e não presuma por parte do interlocutor que ele vai te entender numa abstração qualquer. Se ele entendeu, melhor. Se ele não entendeu, explica do mesmo jeito, né? E aí então eu fui aprendendo e nesse ponto tive a humildade de entender que eu não sabia porra nenhuma de dar aula no começo, que eu era muito ruim como professor, na verdade, e eu fui aperfeiçoando, perguntando para os alunos, cara, tá melhor agora? Não, tá bem melhor agora, professor, né? Ou então, ainda tá estranho, tal, e aí vamos melhorando. Então, realmente foi um trabalho de depuração muito importante até chegar num ponto em que, efetivamente, eu aprendi mais ou menos a fazer isso de tal maneira que eu chego para dar uma aula e é muito pouco provável que um aluno meu não entenda o que eu estou explicando. Porque eu sinto que eu fiz faculdade também e eu sinto que tinha uns professores lá
que eles não tinham essa humildade de porra, cara, tem ninguém entendendo nada, sabe? O cara, ele entra no modo eu sou foda e ninguém discute que ele é foda. Ele é foda. O problema é que ele não é um bom professor, porque ele não teve essa sacada. Não teve o cara que não teve a manha de caralho, os caras... Pô, mano, todo mundo mandou mal nessa prova, não é possível que todo mundo aqui tem alguma coisa errada. Quando dá uma prova vai todo mundo mal, tem alguma coisa errada, né? E aí, porra, eu passei por experiências assim de professores que são zoados. Eu dei aula, mas eu dei aula de inglês e não foi 30 anos, foi 7. E, cara, tem muita... A sala de aula é um lugar do caralho. Porque... Muito. Você lembra da sua primeira aula? Cara, eu dei muita Porque aula... o Igor era professor de inglês, né? No começo eu dava muita aula de monitoria, que as minhas primeiras aulas foram aulas de estágio, tá ligado? E aí, depois quando eu fui dar aula como professor, eu já conhecia quase todos os alunos, que eu tinha dado aula pra caralho de monitoria. Então pra e tal. você foi uma transição mais tranquila. Pra mim foi tranquilo. Antes de dar aula, eu aprendi a dar aulas na própria cultura inglesa, inclusive. Entendi. Aquela foi sua primeira aula mesmo assim que tu deu? Entendi. E por que você resolveu virar professor? Assim, você se formou em filosofia, foi isso? Não, eu decidi ser professor aos 13 anos. Né? 13 anos, eu já tinha indícios assim que era isso, mas aos 13 anos eu tive certeza absoluta. Foi um seminário de geografia. O professor, na verdade, ele não dava aula, ele só fazia seminários. Para mim caiu o petróleo. E aí eu fui estudar e quando eu cheguei para falar, eu subi no palquinho do colégio, aí eu estudei com os jesuítas aqui em São Paulo, subi no palquinho, olhei pra galera e tinha gente de todas as classes, assim. Eu acho que eu devia ter fama de doido, isso sempre atrai, né? E aí tinha gente no chão, gente na janela, gente em tudo que é lugar. Aí eu peguei e falei, velho, isso aqui é muito legal. E eu me dei conta de uma coisa que eu digo até hoje, né? Pela primeira vez em 13 anos eu não queria sair da onde eu tava. Porque eu passei 13 anos querendo vazar, sabe? Então, aula de matemática, quero ir embora. Quando é que termina? Pode dizer que quero vazar, vai na casa da sua avó, quero ir embora, né? Quero ir embora, né? Flávio Cavalcante, quero que acabe, né? Quero que acabe. Até no Morumbi com meu pai, né? Puta, São Paulo e Juventude, 0-0, puta frio. Pai, vamos embora, velho. Isso aqui não é... E naquele momento eu falei, velho, esse momento não pode acabar, né? Todo mundo ali olhando. E o professor, e aí, velho, vai começar ou não vai, né? Nossa, abri a caixa de ferramenta e saquei tudo que eu tinha lido sobre o petróleo no livro. Mas falei rápido demais. Quando eu acabei, ainda faltavam 50 minutos de seminário. Cara, o professor pegou e falou, e aí? O colega vira e fala, professor, deixa ele continuar falando, é do caralho ele falando. O professor, porra, ele que fale. Aí eu olhei, eu tinha duas saídas, né? Ou eu dizia, tipo bundão mesmo, já acabou, né? Não tenho mais o que dizer. Ou então eu continuava e foda-se. Eu não ia perder aquela oportunidade, né? Aí eu comecei a inventar sobre o petróleo, né? Aí eu fui logo dizendo, olha, até aqui eu falei onde é que tem petróleo. Agora eu vou falar o que importa. E o que importa não está no livro. O professor olhou, arregalou o olho... Galera pegando caneta para anotar, eu peguei e falei, é a qualidade do petróleo nos diversos lugares. Tem petróleo que é uma bosta, não presta, não energiza, não vira petróleo, não vira gasolina, não vira diesel, não vira porra nenhuma. E tem petróleo que é foda. O melhor petróleo do mundo, anota, é o da Romênia. Foi o primeiro país que me veio à cabeça. Né? Aí eu parei, todo mundo anotou, falei, do norte da Romênia. Do norte, da região da Sildávia. A Sildávia não existe, né? Tirei das aventuras de Tintim, né? Professor ali e tal. Aí eu vi que era hora de quebrar o professor, porque é um jogo de forças, né? Ele tava assim, como que dizendo, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Aí eu olhei pra ele e falei, sabia disso da Sildávia? Ele olhou e falou, não sabia. Então eu falei, então anota, porra, pra aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar o que eu tava inventando e ele pegou lápis e papel, eu falei, esse lugar é do caralho. Nunca mais saí dali, velho. Nunca mais. Aí eu tive certeza, mas já na escola, eu acho a escola muito legal porque é
assim, uma boutique de oportunidades, né? De experiências. E você vai descobrindo quem é você, né? E aí eu fui descobrindo rápido. Por exemplo, ruim de desenho, ruim de cantar, ruim de pintar, ruim de argila, ruim de matemática, ruim de conta, ruim de leitura, ruim. E aí, porra, meu pai, e aí, filho, descobriu? Por enquanto só tô no ruim. E aí meu pai dizia à minha mãe, ele é ruim em tudo, né? Mas aí, o que acontecia? 15 minutos antes da prova, os colegas iam, porra, Clóvis, explica aí, cara, eu não entendi bosta nenhuma que o professor falou. E aí, então, eu 15 minutos antes... tinha para alguns particularmente zoados, né? Eu dizia, velho, é o seguinte, você só tem uma chance de passar. Seja qual for a pergunta, você responde isso que eu vou te dizer. Ah, mas e se não for a pergunta certa? Foda-se. É a tua única chance. Se der certo, você passa. E nossa... Ninguém passou. Eu acho que foi um negócio... Eu acho que era melhor ali do que hoje, cara. Eu sei que... Aí eu comecei a ter certeza de que explicar era a minha vida, né? Não se trata de pensar, de ser um grande pensador ou de ser um pensador. Eu sou tanto pensador quanto qualquer vivente que pensa, né? Tipo, que calça eu vou pôr hoje? É um pensamento, né? Então, quer dizer, não, mas eu sou um explicador, né? E nesse sentido eu acho, né, arrisco dizer que diante de pensamentos sofisticados, abstratos, complexos, eu consigo empacotar de um jeito que seja apetecível e compreensível a pessoas de repertórios os mais variados. E é um pouco eu diria, essa competência que me diferencia, né? Essa coisa de explicador, eu acho ela muito bonita e é claro que ela é complementar, né, dos grandes pensadores, mas grandes pensadores não costumam ser grandes explicadores, como você falou, né? Às vezes o cara é muito foda, mas ele vai dar aula e ele não é do ramo, ele é um grande pensador, mas ele não é professor. E normalmente grandes explicadores não costumam ser os produtores do pensamento que explicam, como é o meu caso, né? Eu explico muita gente. Agora, o que eu mesmo penso, às vezes nem eu mesmo sei, né? Quer dizer, de tanto explicar aos outros, eu acabo considerando completamente irrelevante a minha própria opinião. Mas será que não é porque a opinião dos outros te ajudou a formar uma opinião que você acredita tão fortemente que ela não é difícil de distinguir da opinião dos caras que você explica? É possível. Mas fica um pouco pedante dizer isso, né? Você dizendo, vai lá. Agora, se eu formular essa frase, fica grotesco. Então, foi bom que eu levantei a bola, você chutou e tá tudo certo. É isso mesmo. Entendi. Desses caras aí que tu tá falando aí que são grandes pensadores, mas talvez não sejam grandes explicadores e tal. Esses caras costumam escrever aqueles livros complicadaço que é foda de ler, pesadão. Complicadaço é pouco, né? Qual que é o mais difícil? A concorrência é feroz, né? Mas se você pega um cara como Kant, né? K-A-N-T, que escreveu Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Então, inclusive, essa frase aí do Brill, né? Era numa aula sobre esse cara. Agora, é gozado, porque o cara tira pra filmar, mas ele não pega a história toda. A história toda é que era ali na ECA, né? Na Faculdade de Comunicação da USP, e o pessoal zoando a aula. Entra gente, sai gente, parecia metrô, sabe? Para na estação, entra 5, sai 5 e tal. E eu ali, ficando puto. A hora que eu fui dar a bronca, o cara ligou. Entendeu? Eu não sou tão doido quanto esse vídeo faz crer, né? E aí, qual é a ideia? A ideia é essa. Porra, você se acha tão esperto, tão coisa? Pega aí e lê, velho. Lê a primeira página aí, né? Não entendeu porra nenhuma. O cara escreveu. E você só tem que entender. E você não entende porra nenhuma e ainda se acha. Porra, se manca, né, cara? Vai estudar um pouco e deixa de ser palhaço, né? Bom... Puto pra caralho. Esse cenário foi um cenário que tinha um contexto, né? Não é todo dia que tem esse tipo de alteração, mas...
por incrível que pareça, acabou servindo a carapuça para muita gente, né? Porque, no final das contas, você tem pensamentos lindos. Kant é um pensador... eu diria que Kant é uma espécie de Everest para o alpinista, sabe? Né? Kant é um desafio incrível. Se você chega lá, incrível. Incrível, né? E aí, porra, quer dizer, é um exercício, é um esforço pro professor, né? Velho, olha, tem essa ideia, o que ele quer dizer aqui? Agora vamos pra linha 2, né? Essa ideia, agora essa ideia. E o cara, né? Tal, ô, Brunão aqui, Brunão! Aí fala, velho, não tem como. Não tem condição de trabalhar isso. Mas, enfim, tem outros pensadores fudidos. Nietzsche é um cara muito difícil de ser lido. Spinoza não é fácil de entender. Enfim, né? Mesmo os antigos, se você for ler Ética Nicômaco de Aristóteles, tem lá o seu charme e a sua dificuldade. Então, tem que cozinhar, tem que trabalhar, né? Mas o ganho é um ganho maravilhoso, é um ganho incrível. Aqui mesmo, aqui esperando aqui para entrar aqui para o estúdio, algumas pessoas vieram me abordar que acompanharam essa fase de professor da ECA e acompanharam as aulas semana a semana e tal, e nossa, né, são pessoas que são muito gratas, porque no final das contas o explicador, ele é um mediador importante, ele é uma ponte de significado entre um discurso ao qual você não daria nenhum sentido e um repertório que passaria anos-luz daquela mensagem. Então você pega o repertório do cara, laça, traz pra cá e diz, tem a ver. E aí, claro, é um holofote, é uma luz, uma coisa linda, né? Então eu pelo menos sou encantado com a minha profissão, absolutamente encantado. Entendo a sua importância, a sua relevância, e entendo o quanto esse trabalho é um trabalho maravilhoso por ele mesmo, né? Infelizmente a escola ela se rebaixa toda vez que ela se coloca como trampolim para uma outra fase da vida, né? Quando ela instrumentaliza o conhecimento, sabe? A expressão mais absurda, cruel e idiota é a expressão passar de ano, né? Pense bem na expressão passar de ano. Não, eu estou fazendo de tudo para passar de ano. Porra, não, é bem o contrário, né? Quando a vida vale por ela mesma, você faz de tudo para regozijar do ano, para desfrutar do ano, para curtir o ano. E o passar de ano é até lamentado, né? Eu queria continuar aqui, eu me lembro quantos e quantos alunos vinham me pedir, professor, o senhor vai dar aula ano que vem? Não vou. Porra, mas se a gente falar com o chefe de departamento, não rola o senhor dar aula ano que vem? Não rola, não tem rolado. Como é que eu faço para ter aula com o senhor? Uai, vem aqui de novo, assiste aí. E vinham. E qual é a diferença? O cara que vem para passar de ano, esse vai fazer prova e tal coisa, é uma coisa. O cara que já passou de ano e que ele volta, esse vem para desfrutar. Esse vem para aprender. Acaba aprendendo muito mais do que o outro. Acaba aprendendo muito mais do que na primeira vez que fez. E essa é a diferença de você ler Machado de Assis para passar no vestibular e você ler Machado de Assis pelo prazer de ler Machado de Assis. Essa é a diferença. Então, quando o professor ele rebaixa Machado de Assis à condição de entrar na faculdade, ele tira de Machado de Assis a sua genialidade. Sabe? Isso aqui é uma coisa que você tem que ler para passar no vestibular. Velho, como assim tem que ler? Nós estamos falando de um gênio e nós estamos falando de obras que são o suprassumo da alma de um gênio. E você diz para o aluno, você tem que ler. Velho, como assim tem que ler? Você tem o privilégio de ler. Você se ajoelha para ler, velho. Como tem que ler, né? Então, é todo um jargão que o ensino, a pequena educação instrumentaliza e banaliza aquilo que poderia ser mágico, né? De você falar, velho, esse ano foi do caralho, velho. Eu, por mim, faria tudo de novo. Esse seria o discurso, né? E no dia da formatura haveria choro, lágrimas, mas lágrimas de lamentação. Por quê? Porque no final das contas a gente sempre percebe muito tarde que a escola é o paraíso já. Né? Não é a preparação para o paraíso. O paraíso já foi. A escola é o melhor lugar do mundo.
Que outro lugar você teria onde você vai só para aprender? Onde você não é escravizado, não é explorado, seu trabalho não é instrumentalizado, né? Você não está ali sendo massacrado em nome do lucro de pessoas que você nem conhece. Não. Na escola você está ali só para aprender, cara. É um lugar mágico, é um lugar incrível, né? Então, essa ideia da escola deveria ser resgatada como um privilégio e uma oportunidade de viver no paraíso. E cada professor deveria ser responsável pela construção de uma experiência paradisíaca.